Olá pessoal, professor Flávio Perini falando, IFES Campus Cariacica, e o nosso assunto de hoje é respiração celular. Bom, em outro momento, a gente teve uma aula em que a gente introduziu a ideia do metabolismo energético. Trabalhei com vocês fotossíntese e quimiossíntese, né? Quem não lembra, quem não viu, pode procurar lá depois, que essa aula está disponível. E aí, quando a gente introduziu a ideia do metabolismo energético, nós dividimos o metabolismo energético em duas grandes categorias: o anabolismo energético e o catabolismo energético. O anabolismo energético representava o conjunto de reações que visava produzir compostos orgânicos que seriam metabolizados para a produção de energia. O catabolismo energético é quando você pega esses compostos orgânicos e degrada eles para a produção de energia. O anabolismo energético, respiração e quimiossíntese, que a gente já viu. O catabolismo energético, respiração celular e fermentação, que a gente vê hoje. Tudo bem? O que se entende pela respiração celular? Bom, a respiração celular é o meio pelo qual se produz energia a partir da degradação completa de compostos orgânicos energéticos a compostos inorgânicos. Dentre os compostos orgânicos energéticos utilizados no metabolismo, o mais comentado, o mais famoso é a glicose. Então a gente costuma dizer que é o meio pelo qual a gente pega a glicose, degrada a glicose para da glicose retirar a energia necessária para a atividade celular. E de quebra, o que se produz? Se produz compostos inorgânicos representados por água e gás carbônico. Toda vez que esse processo acontecer com participação de oxigênio, a gente fala que a respiração celular é aeróbica. Quando acontece sem a participação de oxigênio, é uma respiração celular anaeróbica. Primeira coisa que eu quero que você fixe: uma respiração anaeróbica não é uma fermentação. Para quem já viu esse assunto, para quem talvez já tenha um pouco de familiaridade, deve lembrar que para produzir energia a gente pode ter a respiração celular e a fermentação. E a fermentação é um processo anaeróbico, não há participação de oxigênio, mas não é uma respiração celular anaeróbica. E aí, mais no final da aula, a gente volta com esse conceito para poder estabelecer isso melhor. Tá bom? Bom, a respiração aeróbica, que é aquela que acontece com participação de oxigênio, a mais rentável, o processo metabólico mais marcante, que mais nos interessa, ela acontece basicamente em duas fases. Uma fase ou etapa anaeróbica, como o nome já diz, aquela que não há dependência do oxigênio para que as reações se estabeleçam. Uma reação que vai acontecer no citoplasma de todas as células, seja elas eucariotas ou procariotas, e é uma etapa que é comum ao processo de fermentação que a gente vai ver depois. Porém, é uma etapa em que o rendimento energético ele é muito baixo. Vai ser uma etapa em que vai se iniciar a degradação do composto energético para que dele depois se retire toda a energia disponível, mas esse início é um início de baixo rendimento energético. A gente vai reconhecer esse processo anaeróbico por meio de um conjunto de reações que nós chamamos de glicólise, que representa a etapa anaeróbica da respiração celular. Essa glicólise, o nome já diz, lise, quebra, glico, vem de glicólise, a quebra da glicose. Então representa um conjunto de reações químicas que vai ser catalisado por enzimas das mais diversas, reações que acontecem no citoplasma da célula, no citosol, em que a molécula de glicose, que é o nosso principal combustível energético, vai ser quebrada até se formar duas moléculas de ácido pirúvico, tendo como rendimento duas moléculas de ATP. Então, ao pé da letra, glicólise, reações químicas catalisadas por enzimas livres no citosol, em que uma molécula de glicose é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico,
com um saldo líquido de 2 ATPs. As reações estão aqui representadas. Ó. Uma molécula de glicose que tem 6 carbonos, só relembrando, C6H12O6 é a fórmula da glicose, né? Cada bolinha vermelha dessa, bolinha azul, perdão, está representando um carbono da molécula, né? 6 carbonos. Ela vai começar a reação sendo ativada. E como que se ativa uma reação dentro da célula? Gastando energia. Qual é a moeda energética da célula? ATP. Então, o que eu quero que você entenda? Toda reação para se produzir energia na célula começa gastando energia. Então, inicialmente, a célula vai gastar 1 ATP, vai transformar a glicose num composto chamado glicose 6-fosfato, ou seja, vai ter um fosfato do ATP associado ao carbono 6 da glicose. Lembrando que o ATP é trifosfato de adenosina, ele carrega 3 fosfatos e o fosfato é uma molécula que nas suas ligações há uma alta carga de energia. Como ele foi transformado em ADP, então ele saiu de 3 fosfatos para 2 fosfatos. Por quê? Porque um fosfato ficou associado à molécula de glicose. Essa molécula de glicose vai sofrer a ação de uma enzima, transformando-a numa frutose 6-fosfato. Isso é importante para que a reação prossiga. Essa frutose vai receber outro ATP, outra descarga energética, ficando uma frutose 1,6-fosfato. Então, ela fica com 2 fosfatos associados à sua molécula. Isso é importante para que a reação consiga acontecer por sequência, onde essa molécula de frutose vai ser quebrada em duas moléculas distintas, uma chamada gliceraldeído 3-fosfato e outra chamada de hidroxicetona-fosfato, mas o mais importante, cada uma delas com 3 carbonos e um fósforo, 3 carbonos e um fósforo, e essa molécula vai receber uma fosfatação, ou melhor, cada uma dessas duas moléculas vai receber uma fosfatação. Então, duas moléculas de 3 carbonos aqui embaixo vão receber cada uma um fosfato, ou seja, 2 fosfatos, se transformando numa molécula chamada 1,3 de fosfoglicerato. Então, nós teremos duas moléculas dessa. Para que esses 2 fosfatos entrem, vai haver a necessidade da retirada de hidrogênio da reação. E toda vez que o hidrogênio for retirado de uma reação química aqui, na respiração celular, ele vai ser capturado por uma substância chamada NAD, que vai se transformar em NADH, carregador de hidrogênio. Então, como são duas moléculas, o gliceraldeído e a de hidroxicetona, 2 NADs vão recolher os hidrogênios dessas duas moléculas, formando 2 NADH. 2 fosfatos serão introduzidos na reação e aí serão formadas 2 moléculas de fosfoglicerato, 1,3. Esse difosfoglicerato, cada um desses difosfoglicerato vão continuar na reação, só que agora fornecendo os fosfatos que eles tinham recebido. Então, cada uma dessas moléculas fornece 2 fosfatos para 2 ADPs, formando 2 ATPs, originando assim um 3-fosfoglicerato e depois um 2-fosfoglicerato, que por sua vez vai mais uma vez perder molécula de água e sofrer uma outra descarga energética, mais 2 ATPs sendo produzidos, até formar um composto final chamado ácido pirúvico ou piruvato. Dessa maneira nós concluímos o conjunto de reações que nós chamamos de glicólise. Saiu de uma molécula de glicose. O que eu quero que você entenda é isso aqui que eu vou falar agora. Eu tenho que decorar essa sequência de reações? Não, entenda isso aqui. Saiu de uma molécula de glicose, sendo gastos 2 ATPs, foram produzidos 2 ácidos pirúvicos, produzindo 4 ATPs e 2 NADH. Ou seja, gastou 2 ATPs, produziu 4, ficou com saldo de 2 ATPs.
2 NADH e 2 moléculas de ácido pirúvico. Esse NADH aqui, ele vai ser usado depois, nas etapas posteriores da respiração celular, para a produção de energia. Então, de uma forma resumida, a glicólise ela pode ser representada assim, pessoal, de forma simplificada. Ó. Uma de glicose, consumindo 2 ATPs, formando 2 compostos de 3 carbonos, que vão evoluir, cada um deles, a um ácido pirúvico. Porém, nessa evolução, 4 ATPs serão produzidos e 2 NADH serão produzidos. E, ao final, a gente tem os ácidos pirúvicos formados. Esses ácidos pirúvicos eles são importantes por quê? Porque eles são as moléculas que vão entrar na mitocôndria, que é a sede principal da respiração celular. A glicose não conseguiria entrar dentro da mitocôndria. Então, para que a reação de energia pudesse ter sequência, teve que se formar o tal do ácido pirúvico. Só que nessa que se forma o ácido pirúvico, alguns compostos são perdidos. E aí, 2 ATPs mais 2 aqui foram produzidos, 4 foram gastos e 2 NADH2 foram formados também. Então, em resumo, nós temos 2 moléculas de ácido pirúvico produzidas, 2 moléculas de NADH produzidas e 2 moléculas de ATP produzidas a partir de uma molécula de glicose. Pode ser assim, ó, representada por meio de uma equação química. Ó. C6H12O6, que é a glicose, mais 2 ADPs, mais 2 fosfatos, mais 2 NADs, formando 2 de ácido pirúvico, C3H4O3, 2 ATPs, 2 NADH mais 2 Hs. Beleza? Como eu falei, esse NADH aqui ele é importante por quê? Porque ele vai ser usado depois, nas etapas mais à frente da respiração celular. NAD é uma sigla aqui embaixo, ó, significa nicotinamida, adenina de nucleotídeo. O que ele faz dentro da célula? Capta elétrons de alta energia e libera esses, liberados da degradação das moléculas orgânicas, no caso aqui a glicose, fornecendo esses elétrons, ou seja, liberando esses elétrons para os mecanismos que serão utilizados para a síntese de ATP. Daí a gente costuma chamar o NAD de uma molécula aceptora de hidrogênio, ou aceptora de elétrons. Por quê? Porque ele aceita elétrons energizados e aceita íons de hidrogênio, sendo convertido de NAD até NADH e carregando esses elétrons e esses hidrogênios para as etapas posteriores para a produção de energia. Daqui a pouco a gente volta a falar desse NADH. Tudo bem? Então, glicólise, rendimento é o que mesmo? Glicólise, 2 ácidos pirúvicos, 2 NADH e 2 ATPs a partir de uma molécula de glicose que reagiu. Aí, os compostos que agora foram produzidos vão fazer o quê? Vão entrar dentro da mitocôndria. E dentro da mitocôndria vão passar pela chamada etapa aeróbica, onde, como o nome já fala, vai haver dependência de oxigênio. É uma etapa em que o rendimento energético vai ser muito elevado, dentro da mitocôndria, acontecendo basicamente ao longo de 3 conjuntos de reações. Uma reação que é a acetilação, ou seja, formação de acetilcoenzima A na matriz da mitocôndria. Uma reação chamada ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, também na matriz da mitocôndria. E uma reação chamada fosforilação oxidativa, ou muito comumente chamada de cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Neste caso, a reação vai acontecer na membrana mitocondrial interna. Beleza? Isso, claro, nas células eucariotas, né? Nos procariotos, a formação da acetil e o ciclo de Krebs ocorrem no citosol. Por quê?
Porque procarioto não tem mitocôndria, não tem organela, né? Então as reações deveriam acontecer na mitocôndria, inicialmente no citoplasma da célula. E a fosforilação oxidativa na membrana plasmática das células dos procariotos. Então, uma diferença da respiração celular no eucarioto e no procarioto. Aqui a gente tem a mitocôndria, ó. Só para a gente relembrar o que é crista. Ó. Isso aqui que é crista, essa dobra aqui. Ó. O que é matriz? Matriz é esse meio. Ó. Membrana interna, membrana externa. Tá? Então, vai ser aqui na matriz e nas cristas mitocondriais em que as reações para a produção de energia normalmente acontecem. Quando você olha no microscópio de verdade, no microscópio eletrônico, você vê assim, ó, o azul aqui é a matriz, o avermelhado aqui, ó, são as cristas. Tá? Claro que as cores aqui foram colocadas por meio de computação gráfica, porque quando você olha no microscópio eletrônico, você vê preto e branco. Bom, a formação do acetil dentro da mitocôndria é uma reação relativamente simples, comparada a todas as outras. Um ácido pirúvico, com 3 carbonos, vai primeiro sofrer uma descarboxilação. O que é isso? Perder carboxila que sai em forma de CO2. E aí aquilo que tinha 3 carbonos, como perdeu um, fica com 2. Um composto chamado acetil. Esse acetil vai receber uma coenzima A, vai perder hidrogênio para o NADH e vai formar uma acetil coenzima A. Essa é a formação do acetil-CoA. Acetil coenzima A. O que a formação do acetil trouxe para a célula? Trouxe, além da formação do acetil-CoA, porque é ele que vai conseguir realizar as reações ali dentro da mitocôndria, né? Houve a formação de um NADH. Mas lembrem, são 2 ácidos pirúvicos que são produzidos na glicólise. Só lembrar aqui, ó, dessa lâmina. A glicólise produziu 2 de ácido pirúvico. Quando nós passamos para a reação de formação de acetil, cada um ácido pirúvico produziu uma acetilcoenzima A, um NADH e um CO2. Então, como são 2 ácidos pirúvicos na reação, esse rendimento, óbvio, tem que ser dobrado. Aqui, ó, um NADH por ácido pirúvico, totalizando 2 NADHs por molécula de glicose que inicia o processo. Tudo bem? Observação. O acetil-CoA é o intermediário comum no metabolismo aeróbio de glicídios, de lipídios e, eventualmente, de proteínas. Isso quer dizer que essas substâncias só podem ser usadas pela mitocôndria como fonte de energia depois de transformadas em acetil-CoA. Entenderam isso? Para quem não entendeu, toda vez que a gente fala de produção de energia, a gente fala que a energia é produzida a partir da glicose. Sim, mas não é só a glicose que é alimento energético. Não. Pode ser alimento energético o lipídio, as proteínas. Entendeu? Para que os lipídios e as proteínas sejam utilizados como fonte de energia, o que é necessário? Que eles sejam transformados em acetil-CoA, para que depois esse acetil-CoA dê sequência no metabolismo de produção de energia. Isso que eu quis dizer com essa observação. Tá bom? Bom, a reação do ciclo de Krebs é uma reação complexa. Ela está representada aqui de uma forma mais resumida. Resumida, professor? Esse monte de troço aí? Essa aqui é uma forma mais resumida. Tem que decorar tudo isso? Não preciso de decorar tudo isso, mas eu tenho que entender o que é produzido aqui. Então, relembrando, a glicose entrou na célula, sofreu uma glicólise, formou 2 ácidos pirúvicos. Os ácidos pirúvicos entraram na mitocôndria e foram transformados em 2 moléculas de acetil-CoA. O acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs. Como que começa o processo? Dentro da célula,
já existe, está pronto lá e sempre vai estar pronto, uma molécula chamada oxalacetato, que tem 4 carbonos. Ah, e se não tiver? Se não tiver, a sua célula vai morrer. Então tem que ter esse oxalacetato sempre. Tá? O ácido oxalacético, tanto faz. O oxalacetato ele vai reagir com acetil-CoA. Então, o oxalacetato tem 4 carbonos, o acetil-CoA tem 2. Eles reagem e formam um composto de 6 carbonos chamado citrato ou ácido cítrico. O citrato vai sofrer a ação de uma enzima, sendo convertido a isocitrato, que por sua vez vai sofrer a ação de uma outra enzima, sendo transformado em alfa-cetoglutarato. Porém, aqui vai haver a liberação de gás carbônico e uma molécula de NADH. Como houve a liberação de gás carbônico, quer dizer que o isocitrato perdeu carbono. Então, aquilo que tinha 6 carbonos passou a ter 5 carbonos. Esse composto chamado alfa-cetoglutarato vai ser transformado em succinil-CoA. Para isso, mais uma vez, perdeu o hidrogênio em forma de NADH e liberou CO2. Esse composto chamado succinil-CoA vai ser transformado em succinato. Para isso, perde uma molécula de ATP. O succinato vai ser transformado em fumarato. Para isso, perde hidrogênio, que nessa etapa aqui, ao invés de ser transportado para um NAD, vai ser transportado para uma molécula parecida com o NAD, chamada de FAD, formando então FADH2. O fumarato vai ser transformado em malato, que por sua vez vai voltar a oxalacetato para reiniciar a reação. De malato para oxalacetato, mais uma vez, libera hidrogênio em forma de NADH. E aí o processo vai se repetir. Lembrando que são 2 acetis por cada molécula de glicose que começou a reagir. Então, o acetil reage de novo com oxalacetato, forma citrato, isocitrato, perde CO2, perde hidrogênio para o NAD, alfa-cetoglutarato. Perde hidrogênio para o NAD, perde CO2, succinil-CoA. Perde energia para o ATP, succinato. Perde hidrogênio, para o FADH2, fumarato. Vira malato, perde hidrogênio para o NADH, oxalacetato, e o ciclo recomeça. Então, esse ciclo aí, essas reações que não param nunca, se parar porque você está morto, essas reações que não param nunca, ciclo de Krebs. E aí, o resultado do ciclo de Krebs é o quê? 1 NADH, 2, 3 NADHs para cada molécula de glicose que entrou na reação. Então, serão 6. 1 ATP para cada molécula de glicose que entrou na reação. Então, serão 2 ATPs. 1 FADH2 para cada molécula de glicose que entrou na reação. Então, serão 2 FADH2. E é claro, né? Alguns gases carbônicos que serão liberados para o meio externo. Aqui, ó, resumo. Rendimento do ciclo de Krebs. Por molécula de acetil que entra no ciclo, 3 NADHs vezes 2 acetis, 6 NADHs. 1 FADH2 vezes 2 acetis, 2 FADH. H2. Né? 1 ATP vezes 2 acetis, 2 ATPs. Esse é o rendimento do ciclo de Krebs. Depois que se estabeleceu o ciclo de Krebs, ou a medida, na verdade, né? Que vai se estabelecendo o ciclo de Krebs, os compostos produzidos eles vão sendo mandados para a chamada cadeia respiratória, ou cadeia transportadora de elétrons, para fazer a fosforilação oxidativa. E aí, nessa cadeia respiratória, o que a gente vai ter? Os NADs sendo utilizados para que mais energia possa ser produzida. Todo o ATP que já foi formado já pode ser utilizado pela célula. Então, lá na glicólise, formou 2 ATPs, a célula já pode usar. O ciclo de Krebs formou 2 ATPs,
a célula já pode usar. O que está precisando agora? Está precisando pegar esses NADs H e FAD-H2, levá-los para a membrana mitocondrial interna, para que na membrana mitocondrial interna, esses compostos agora sejam utilizados para produzir o resto do ATP que é necessário para a atividade celular. Lembrando que o ATP é energia. E para isso, fosforilação oxidativa, que é quando vai acontecer a síntese da maior parte do ATP gerado na respiração celular. Essa síntese vai acontecer por meio de reações acopladas à reoxidação do NADH, que vai ser transformado em NAD, e do FADH2, que vai ser transformado em FAD. Dessa maneira, o que esses dois compostos fazem? Liberam hidrogênio. Dá para perceber isso. Ele era o NADH. Vai virar NAD? Liberou hidrogênio. Era FADH2. Virou FAD? Liberou hidrogênio. E aí isso vai permitir que se produza energia. Essa reação em que se utiliza os hidrogênios para se produzir energia é uma fosforilação oxidativa. A reoxidação do NADH e do FADH2 envolve a ação de complexos proteicos, citocromos e algumas proteínas quinonas presentes na membrana mitocondrial interna e nas cristas mitocondriais. Os complexos, então, que permitem que a energia possam ser produzidas, formam o que nós chamamos de cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Muitos livros nem falam fosforilação oxidativa, falam direto cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, que representam um conjunto de reações da fosforilação oxidativa. Essa fosforilação oxidativa pode estar representada aqui, de uma forma bem simplificada. As moléculas de NADH trazem o hidrogênio, e esse hidrogênio ele vai ser desmantelado, literalmente, em prótons e elétrons. Os prótons serão bombeados para cima, para o chamado espaço intermembrana, e os elétrons serão passados de proteína a proteína na membrana interna da mitocôndria, até que esses elétrons alcancem o final da cadeia respiratória, reajam com oxigênio e com hidrogênio para formar água. E os hidrogênios que foram lançados no espaço intermembrana, eles vão passar por uma proteína chamada ATP sintase ou sintetase do ATP, fornecendo a elas energia suficiente para que o ADP seja convertido a ATP. Vamos especificar um pouco melhor? Então, a cadeia respiratória funciona assim. Elétrons doados pelo NADH e FADH2 são captados pelas proteínas transportadoras de elétrons com alto nível de energia, conduzidos ao longo da cadeia, o que leva à perda do conteúdo de energia. A energia liberada será usada para produzir ATP. Os elétrons descarregados serão captados pelo oxigênio, reduzindo e levando à formação de água. Então, quando os elétrons passam por essa cadeia transportadora de elétrons, eles liberam energia, e essa energia vai servir para quê? Para jogar esse hidrogênio para o espaço intermembrana, para que esse hidrogênio volte pela ATP sintase, a sintetase do ATP, produzindo ATP. Ao mesmo tempo, esses elétrons serão recolhidos pelo oxigênio. Oxigênio é esse aí que você respira. Respirou aí? Esse oxigênio que você está respirando é o mesmo oxigênio que vai estar lá dentro da mitocôndria, resgatando esse elétron para virar um O menos menos, e depois resgatando esses hidrogênios aqui,
para virar um H2O. Tudo bem? Sem o oxigênio, esses hidrogênios aqui, ó, dentro da mitocôndria, eles ficariam livres. Vocês já aprenderam que toda vez que você tem íons de hidrogênio livres numa solução celular, o ambiente fica ácido. Se o ambiente ficar ácido, vai haver um grande problema para que as atividades biológicas celulares aconteçam. Então, para evitar essa chamada acidose, o que a gente faz? Oxigênio na respiração. Aí o oxigênio recolhe os elétrons que estão sendo usados para a produção de energia, para que ele possa recolher os hidrogênios que estão sendo usados para a produção de energia. E o resultado vai ser o quê? O resultado vai ser o ATP, a energia sendo produzida. Certo? Isso é chamada fosforilação oxidativa. Aqui é a mesma coisa, ó, representada em forma de um outro desenho. Ó. O NADH libera os hidrogênios e vira NAD. Os hidrogênios são bobeados para o espaço intermembrana. E os elétrons vão passando pelas proteínas transportadoras de elétrons. Quando eles passam por essas proteínas, o elétron é recolhido pelo oxigênio. E esse oxigênio com elétron recolhe hidrogênios para formar água e evitar que se forme ácido dentro da célula. Os hidrogênios que se acumularam no espaço intermembrana passam pela proteína chamada sintetase do ATP para que o ATP seja produzido. Então, de uma forma bem simples, a ideia é essa: usar os hidrogênios para que energia possa ser produzida, os hidrogênios e os elétrons, né? Os prótons e os elétrons do hidrogênio, para que energia possa ser produzida e, consequentemente, o metabolismo energético possa se estabelecer. Tá? A ideia que permitiu que nós pudéssemos entender este funcionamento, ou a teoria, é chamada de teoria quimio-osmótica, que é exatamente quem descreve tudo o que eu falei para vocês até agora do mecanismo de produção de energia. Ó, a energia liberada pelos elétrons durante sua passagem pela cadeia respiratória é usada para forçar a transferência de hidrogênios para o espaço intermembrana. Elétrons liberados pelo NAD conseguem jogar para o espaço intermembrana 10 hidrogênios. E os elétrons liberados pelo FADH2 conseguem jogar para o espaço intermembrana 6 hidrogênios. O espaço intermembrana é esse espaço aqui. Ó. Quando eu falei que os elétrons passam por aqui, ó, e fornecem energia, energia para quê? Para jogar os hidrogênios para cima do espaço intermembrana. Para que isso mesmo? Para que esses hidrogênios depois passem por aqui, ó, pela sintetase do ATP, para produzir ATP. Então, seguindo esse raciocínio, elétrons liberados pelo NADH conseguem transportar 10 hidrogênios. Elétrons liberados pelo FADH2 conseguem transportar 6 hidrogênios. Os cientistas conseguiram contabilizar o quanto de energia se usa, o quanto de energia proveniente dos hidrogênios se usa para formar um ATP. E eles entenderam o seguinte: a energia liberada pelos elétrons com alta energia obtida de uma molécula de glicose em sua passagem pela cadeia respiratória pode formar até 26 ou 28 ATPs, que é o saldo que a gente tem da respiração celular. Né? Ou então, de uma forma mais tradicional, podemos seguir esse balanceamento que a gente acabou de escrever aqui. Ó. Os cientistas criam um cálculo matemático que sugere que cada par de elétrons do NADH consegue produzir 2,5 ATPs. E do FADH2, 1,5 ATPs. Então, a gente tem um saldo de produção de energia da seguinte maneira. Na glicose já tinha sido produzido 2 ATPs. Quem não lembra, é só voltar lá na lâmina de glicose depois. Né? E tinha sido produzido também 2 NADHs.
Como cada NADH libera 2,5 ATPs, 5 ATPs são produzidos. Na formação do acetil-CoA, 2 NADHs foram formados. Cada um libera 2,5 ATPs, 5 ATPs são produzidos. No ciclo de Krebs, você tem 2 ATPs formados, 6 NADHs e 2 FADH2. Cada NADH libera 2,5 ATPs, 15 ATPs formados. Cada FADH2 libera 1,5, 3 ATPs formados, totalizando 32. Observação. Para o aproveitamento da molécula de glicose produzida fora da mitocôndria, há um gasto de 1 ATP por molécula de glicose, ou 1 ATP por cada ácido pirúvico produzido. Então, 2 moléculas de ácido pirúvico vão entrar dentro da mitocôndria, 2 ATPs serão formados. Ou seja, serão consumidos, para que os ácidos pirúvicos entrem na mitocôndria. Ou seja, dos 32 ATPs produzidos a partir de uma molécula de glicose, menos 2 que foram gastos, 30 ATPs restam de saldo. Tudo bem? Esse aqui é um balanceamento energético que a gente tem para a produção de energia. Sugiro que dê uma massificada nisso aqui, porque é, de certa maneira, um pouco mais complexo. Existe um balanceamento energético tradicional, que a maioria dos livros trazia antigamente, que envolve um arredondamento na quantidade de ATP produzida a partir do NADH2, do NADH e do FADH2. Porque anteriormente, o que a gente falou? Cada NADH fornece 2,5 ATP. Cada FADH2, 1,5. Arredondando isso, a gente usa 3 e 2. Então, existem alguns livros que vocês podem encontrar assim. Por isso que eu estou dizendo aqui. 3 e 2. Mudando, então, o saldo final. Ao invés de 32 e 30, serão 38 e 36. O balanceamento ele tende a ser feito da mesma maneira, só que agora arredondando para 3 e 2 ATPs. Tudo bem? Então, de uma forma simplificada, a teoria quimiosmótica de produção de ATP, ela precisa, para que ela ocorra, para que a fosforilação oxidativa ocorra, precisa de um bombeamento de prótons pela cadeia respiratória, criando um fluxo de matriz para o espaço intermembrana, e precisa de uma membrana mitocondrial interna impermeável a prótons e íntegra. Uma membrana íntegra, para que os hidrogênios possam se acumular neste espaço, a intermembrana, e passar pela ATP sintetase. Em resumo, os eventos que acontecem na membrana mitocondrial interna para que a respiração celular aconteça são a cadeia respiratória, ao transportar os elétrons, bombeia prótons para a matriz do citosol. A membrana mitocondrial interna, por ser impermeável a prótons, impede o retorno desses à matriz. Cria-se um gradiente duplo de pH e eletrostático através da membrana mitocondrial interna, que gera uma situação de alta instabilidade, por consequência, uma força que atrai os prótons de volta, força protomotriz. A força protomotriz dirige o refluxo de prótons à matriz mitocondrial através dos canais de prótons da sintetase do ATP. A passagem dos prótons pela sintetase do ATP determina a síntese de ATP. Então, essa descrição faz referência exatamente ao quê? É isso aqui. A maneira com a qual a energia é produzida, seguindo a teoria quimiosmótica. Bom, quando não houver uma disponibilidade adequada de oxigênio para que as reações de produção de energia se aconteça de forma a haver a participação de oxigênio, a gente estabelece o que a gente chama de fermentação. E aí a fermentação
É um processo em que se produz energia, só que por meio de quebra parcial das moléculas orgânicas, com liberação de energia para a formação de ATP. Porém, essa quebra ela é parcial, vai se produzir muito menos ATP do que se produziria na respiração celular aeróbica. É uma reação que vai acontecer no citoplasma das células e só a reação de glicose vai ser utilizada para a produção de energia. Tá? Existem 3 tipos de fermentação: lática, alcoólica e acética. A fermentação lática é feita exclusivamente por bactérias, células musculares e fungos, alcoólica por fungos, levedura e bactérias, acética por bactérias chamadas de acetobactérias. A fermentação lática envolve pegar a glicose, transformá-la em ácido pirúvico, 2 ácidos pirúvicos produzidos, 2 ATPs formados e 2 NADH produzidos, e esse ácido pirúvico sendo convertido em 2 de ácido lático. Para isso, resgata-se os hidrogênios desse NADH aqui, ó, e teve como saldo o ATP. Tá? Então, glicose formando ácido pirúvico é a glicólise, produzindo 2 ATPs e 2 NADH. O ácido pirúvico formando ácido lático, para isso, consumindo os 2 NADH da reação. Ocorrência: bactérias, fungos e células do tecido muscular esquelético. O nosso músculo faz fermentação lática. Importância: produção de energia em células musculares quando em condições insuficientes de oxigênio, porque esse processo não requer o oxigênio. Azedamento do leite para a produção de iogurte, para a produção de queijo, são processos de fermentação lática. Observação: quando a fermentação lática acontece demais nas células musculares, passa-se a ter um excesso de ácido lático nos músculos. O excesso de ácido lático acumulado nos músculos vai contribuir para o cansaço muscular, a chamada fadiga, e para a cãibra. Então, cãibra e cansaço muscular, fadiga muscular, são devido a quê? Excesso de ácido lático na musculatura, o que pode gerar intoxicação para as fibras. Tá? O ácido lático que foi produzido para que ele não intoxique as células musculares e não gere essas consequências, ele precisa de um destino. Qual é esse destino? 1. Lançado no sangue, reabsorvido pelas células do fígado e depois utilizado para formar ácido pirúvico de novo, para que esse ácido pirúvico seja usado para a produção de energia. O ácido pirúvico, então, que foi formado desse ácido lático, pode ser, assim, reaproveitado no metabolismo energético dentro da mitocôndria. Caso ele não seja aproveitado, ele pode ser usado novamente para a produção de glicose, que a gente chama de gliconeogênese. E depois a glicose pode recomeçar todo o ciclo. Na fermentação alcoólica, a reação vai ser assim, ó. A glicose vai ser transformada em ácido pirúvico, liberando 2 ATPs e 2 de NADH. O ATP já é moeda energética disponível para a célula. Esses 2 ácidos pirúvicos serão transformados em 2 de etanol, etanol álcool. Para isso, libera 2 de CO2 e consome esses 2 NADH aqui. Ó. Então, produziu 2 NADH, mas ele foi consumido aqui. Produziu 2 ATPs, que é saldo. 2 de CO2 também é saldo. E o etanol é o produto final. Quem que faz fermentação alcoólica? Bactérias, leveduras, é o meio pelo qual se produz algumas bebidas alcoólicas, as chamadas bebidas alcoólicas fermentadas, por exemplo, o vinho. Importância, ó, produção de bebidas alcoólicas, vinho, cerveja, e fabricação de pão. O pão ele também é produzido por meio de um processo fermentativo e a fermentação estabelecida para a produção de pão é a fermentação alcoólica. A fermentação acética, muito menos frequente,
é o meio pelo qual se produz vinagre. A glicose vai ser transformada em ácido pirúvico, produz-se 2 ATPs e 2 NADH. Esse ácido pirúvico vai ser transformado em ácido acético, reaproveitando o NADH, liberando CO2 e consumindo água. E dessa maneira, forma-se ácido acético. Ocorrência? Bactérias chamadas de acetobactérias. Para que serve? Fabricação de vinagre, bem como responsável pelo azedamento do vinho e de sucos de fruta. Ah, deixei o suco de fruta um tempão na geladeira, fora da geladeira, e ele azedou. Na verdade, o que aconteceu lá? Fermentação acética por acetobactérias. Tudo bem? Bom, dessa maneira a gente consegue completar esse mecanismo de produção de energia. Conseguimos completar o chamado metabolismo energético. A sugestão deem uma reanalisada, se for necessário, assistam novamente a aula e tentem dizimar aí as dúvidas. Permanecendo as dúvidas, vai lá no seu professor, tira a dúvida com o seu professor. Tudo bem? Dessa maneira, nós encerramos o nosso metabolismo energético. Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Valeu!